Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje será as profecias cumpridas dos testemunhos. Mas isto depois da vinheta. Hoje nós vamos falar das profecias de Ellen White. Será que ela profetizou algo que ocorreu ou que não ocorreu? Vejamos a seguir. A primeira profecia encontra na Carta 73 de 1896, que diz: Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra sólida, e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Então vemos aqui que ela viu que a terra parecia estar fugindo de nossos pés. E aonde podemos encontrar? Encontramos no Chile, onde se abriu uma cratera. Temos também no Guatemala, na Austrália e mesmo na China. Então vemos que em vários lugares a terra fugiu dos pés. Sim. Não foi só um terremoto, a terra simplesmente fugiu. Abriu-se um buraco ali, é isso que eu queria dizer, ok? Vamos falar também sobre a Carta 258 de 1907. Olha o que ela diz ali. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Então ela está falando sobre vulcões. Só que ela dá algumas características, né? Sim. Ela fala sobre raios dos céus, unindo-se ao fogo na terra. Interessante que nós encontramos isso hoje. São chamados os raios vulcânicos, onde uma grande carga de energia é acumulada durante uma erupção de um vulcânico. Notemos que o que ela fala sobre os vulcões é uma questão técnica. Sim. Ela está indo em questões técnicas que ela viu e que realmente isto ocorre. Nós observamos hoje, ou seja, se observamos é algo científico. Sim. Que isso ocorre realmente, ok? A próxima profecia encontramos na Carta 83 de 1901, onde ela nos diz sobre a questão alimentar. Então, na Carta 83 de 1901, nos diz: Você pergunta a respeito de comer carne. Direi que é bem verdade que quase toda a carne animal está doente. Muitas pessoas comem carne cheia de germes tuberculosos e cancerígenos. Atualmente, os animais sofrem de todos os tipos de doenças mortais. Ou seja, aqui ela relaciona o tuberculose e câncer com a proliferação de germes. Interessante que no livro Ciência do Bom Viver, na página 303, de 1905, nos diz: A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. Agora é interessante que isso foi confirmado pela ciência, através de um médico cientista, Francis Peyton Rose, do Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica. Em 1966, Rose ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta de 1910 de que um vírus pode causar tumores cancerígenos. Ou seja, vemos aqui que o Espírito de Profecia falava sobre os germes, que os germes são tanto fungos, bactérias e vírus, podem causar câncer. Câncer, tuberculose? E ela falava isso quando? Ela falou em 1901 e em 1905. Ele faz uma descoberta em 1910 que só é reconhecida em 1966 pela ciência. Ou seja, ela está falando em termos científicos, alguém que só tinha talvez a 5ª série primária. Como é que não vamos aceitar que ela realmente fosse uma profetisa? Como não iremos aceitar? Ela também fala sobre um tempo de angústia prévio. Nós vamos pegar primeiro um texto da Bíblia para depois acrescentarmos o texto do Espírito de Profecia, para entendermos essa questão. Então, Lucas capítulo 21, dos versos 25 ao 27, dizem assim: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.
homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Note alguns detalhes que Lucas dá aqui. Ele fala a respeito de um tempo de angústia que virá. Isso aí, ele fala antes de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Também fala de que as pessoas estariam perplexas por causa do bramido do mar, ou seja, tsunamis, ele está querendo dizer. Então ele está querendo dizer o quê? Que vai estar tudo fora do curso. A natureza estará fora do curso. Por isso as pessoas estariam desmaiando de terror na expectação de coisas que poderiam ocorrer. Então, ou seja, isto indica que as pessoas estavam lendo os sinais das convulsões da natureza como algo que estaria prestes a ocorrer. Então aqueles eram apenas sinais. Okay? E o que estaria prestes a ocorrer? No final ele fecha, dizendo que é a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Cristo. Então as pessoas teriam esses sinais na natureza em convulsão como o prenúncio da vinda de Cristo. Ok? Só que ele diz o seguinte, que essas coisas aconteceriam porque as virtudes do céu serão abaladas. O que seria isso? O que poderia ser isto? Vamos acompanhar. Então, no livro Mensagem aos Jovens, na página 89 e 90, de 1890, nos diz: aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Ou seja, vemos aqui que o começo do tempo de angústia prévio estaria relacionada com guerra, que aqui ela usa o termo de esquadras. Esquadras inteiras submergirão, né? E ela fala assim, aproxima-se a tempestade. Então, era uma tempestade que se aproximava do tempo dela. Sim. E ela escreveu isso em? 1890. O que vem depois de 1890? Vemos a Primeira Guerra Mundial. Isso, 1914. Sim. Começa em 1914 vai até 17 e 18 ali. Então, ela está falando justamente disto, da aproximação da tempestade, ou seja, a aproximação da Primeira Guerra Mundial. Ela profetizou a Primeira Guerra Mundial. Mas ninguém fala sobre isso, né? Não. Não encontramos nada disso. No livro Evangelismo, página 29, e também encontramos na carta 278, de 1906. Ela nos diz: na última sexta-feira, pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Algo interessante então, hein, que ela viu ali. Ela viu isso numa sexta-feira pela manhã. Ela viu uma cena de grande conflagração, não é isso? Sim. Ela fala que grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. E essas tochas espalhavam fogos, né? Sim. Nas cidades, enfim, nas casas, enfim. Então aqui ela viu grandes bolas de fogo, ou seja, são várias bombas. Interessante que uma dessas bombas, ela viu que dela saíam flechas incandescentes. E isso só foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães, a chamada bomba de fragmentação. Então, ela escreveu isso em 1906, ou seja, há menos de 25 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Temos também em Testemunhos Seletos, volume 3, página 296, de 1904. Uma imensa bola de fogo caiu no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. No primeiro ela viu grandes bolas de fogo que caíam e delas voavam flechas incandescentes. Nessa aqui ela é diferente, ó. Viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Agora interessante
é que um sobrevivente de Hiroshima, onde ocorreu um dos ataques de bomba nuclear, ele, chamado Shinji Mikamo, ele falou ao jornal BBC. Ele diz: "De repente me deparei com uma gigantesca bola de fogo e logo veio um barulho ensurdecedor. Era o ruído do universo explodindo." Agora que é interessante, ele usa o mesmo termo, com as mesmas palavras que Ellen White utilizou. Que ela fala assim: viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações. Ele fala: de repente me deparei com uma gigantesca bola de fogo. Ou seja, eles não sabiam como descrever o que era essa bomba. Eles só viram uma imensa ou uma gigantesca bola de fogo. Então o que significa? Ellen White profetizou a respeito não só da Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas como também deu detalhes do que eles estavam inventando para causar a guerra, justamente, causar morte e destruição. Ela então profetizou a bomba atômica. Temos um outro texto que é muito interessante. Encontramos em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 268, de 1861. Eu vou ler aqui. Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda parte. Então está vendo guerra aqui. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, eles começaram a unir-se e a pôr de lado as suas pequenas dificuldades. A dignidade própria não mais os controlava. Profunda humildade tomou o seu lugar. O sofrimento, a perplexidade e a privação fizeram com que a razão fosse de novo entronizada, e os homens violentos e irrazoáveis se tornaram sãos e agissem com discrição e sabedoria. Então ela viu que a guerra estava causando isso, ok? Depois ela diz assim: minha atenção então foi desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Então ela nota primeiro guerra, depois um pequeno tempo de paz. Depois ela diz assim: mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava em maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com a fome e a peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria, o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ela cita Lucas, capítulo 21, verso 26. Nota o detalhe. Ela viu guerra, depois ela vê uma pausa, novamente, ela diz que essa pausa é pequena, depois novamente ela vê guerra. O que foi que ela profetizou ali? Primeira Guerra Mundial, a pausa entre a Primeira e a Segunda, que foi curta, e agora a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos a Primeira Guerra Mundial. Começa em 1914 até 1917 e 18. Há uma pausa de 18 a 39. 21 anos, praticamente. E aí começa 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Ela previu as duas guerras mundiais, inclusive dando tempo de duração curto na pausa entre uma e outra. Sim, e uma coisa interessante é que já na Segunda Guerra Mundial, ela diz que outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. Ou seja, a primeira guerra que ela viu, tinha algumas nações. Agora, na outra, ela viu mais nações ainda nesse combate. Além das que ela havia visto na Primeira Guerra, agora se juntaram a essas mesmas nações outras. É a Segunda Guerra Mundial, ela está dizendo ali. Sim. E um detalhe que encontramos aqui, que ela fala, então o coração dos homens desmaiou de terror. Agora, o interessante é que depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ter o armamento nuclear. Ou seja, o homem nunca criou uma arma tão destrutiva como o armamento nuclear. Continuando, e no outro livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52, no manuscrito 1, de 1890, nos diz: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena e aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente é eterna. Em um outro também, em manuscrito 24, de 1891, nos explica mais um pouco sobre isso. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Um dos planos de Satanás seria poluir o ar.
Não é essa poluição atmosférica que nós vemos aqui, que os carros causam, que os animais causam, não, nada disso. Não, ela está falando sobre um veneno fatal que afeta tanto a vida vegetal e que o homem sofre de epidemias. Isso, ela está falando que isso causa epidemias, isso é um veneno fatal, um miasma fatal, é o termo que ela usa, né? Sim. Então vemos aqui seriam bactérias, vírus, seria dessa forma que ele causaria isto. E continuando nos diz, essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra, e constitui apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Isto. Um outro texto de Manuscript Release 19.382 e na carta 31 de 1897, assim ela diz: as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes de poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Ela fala que era plano de Satanás, então, trazer epidemias, trazer um miasma fatal, um veneno fatal na atmosfera para arrebatar vidas. E nós temos visto essas epidemias vindo de um tempo para cá. É mesmo a gripe espanhola, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Nós também tivemos epidemias sobre os animais, né? O texto anterior diz que não só os animais sofreriam, mas também os seres humanos. Então nós vimos a vaca louca, Sim. gripe aviária, a peste suína. Ela havia visto essas coisas que agora nós temos testemunhado. E um outro texto falando sobre algumas ações específicas, encontramos no manuscrito 114 de 1899. Deus não pretende que os homens se apropriem de tudo o que a terra produz para seus próprios propósitos egoístas. Ele os exorta a trazerem seus dízimos e ofertas à sua casa do tesouro, para que haja alimento em sua casa. Na Índia, na China, na Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres morrem de fome. Os homens endinheirados, porque têm o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e depois vendem a preços muito mais elevados. Isto significa fome para as classes mais pobres e resultará numa guerra civil. Então, um detalhezinho aqui, ela está falando sobre países que gostariam de algo parecido com o comunismo, socialismo, né? Sim. Ela está falando ali de Índia, Rússia e China, certo? Onde ela fala que eles deteriam os meios de produção, o Estado controlaria os meios de produção, ou seja, eles centralizariam o poder, certo? Depois ela fala assim que homens endinheirados, ou seja, homens com poder financeiro, né? Como nós dizemos, eles iriam fazer o quê? Controlar o mercado. Controlariam o mercado. Mas como eles fariam isso? Ela diz assim, eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e depois vendem a preços muito mais elevados. Como é que compram a preços baixos? Através de crise financeira. Por exemplo, em 2008, tivemos a chamada crise mundial, né? Os países que foram afetados na Europa foram os mais afetados: Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Os 4 países onde a China foi e investiu pesado. Comprou tudo a preço baixo. É isso que ela está dizendo. Então, tem um ditado que diz assim: em crise se cresce. Eles aproveitam a crise para comprar mercadorias mais baratas ou ramos de atividades ou comerciais, né? Lojas e tal. Eles vão lá, vão falir, compram mais barato, depois, na hora que voltar à normalidade dos preços, vendem tudo mais caro. Ela continua dizendo que, por conseguinte desses atos, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe uma nação. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, até aquele mesmo tempo. E naquele tempo será libertado o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos serão purificados, embraquecidos e provados, mas os ímpios agirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E voltando um pouco ao primeiro parágrafo, vemos que ela nos diz que durante esses países, na Índia, China e na Rússia, iriam acontecer uma guerra civil. E vemos que aconteceu, de fato aconteceu. Na Índia, teve guerra civil de 1919 até 1939.
Depois, uma outra guerra atingiu o território da Índia, foi de 61 até o presente. Mas o problema é que ela escreveu isso em 1899. E estoura a Primeira Guerra Civil em 1919. E não foi somente na Índia, mas também encontramos na Rússia, que foi a Revolução Comunista, que aconteceu de 1917 a 1923. Ou seja, foram coisas que aconteceram muito tempo depois do que ela havia profetizado. Mesmo depois de sua morte, isso. Foi isso. E temos também, por último, na China, que foi a chamada Revolução Comunista, de 1927 a 1936, ocorreu a primeira fase. E de 45 a 49 foi o estabelecimento do regime comunista na China. E até de 49 ao presente é a chamada Revolução Cultural, onde o poder político dominante é o Partido Comunista Chinês. Então vemos que nesses 3 países que a profecia apontava, de fato aconteceram guerras civis. E interessante também é que ela nos fala que em algumas cidades da América ocorreriam guerra civil. Agora vemos isso, a chamada polarização política, entre esquerda e direita. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sindicatos. O que o Espírito de Profecia profetizou? Na época dela, eles estavam tentando implementar, e hoje? Vamos ver. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Carta 200, de 1903. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e os que a eles se recusam a unir serão homens marcados. Carta 26, de 1903. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades, não edifiqueis sanatórios nas cidades. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142. E também o boletim da Associação Geral, 6 de abril de 1903. Ela já falava do poder despótico dos sindicatos. Tanto que no Brasil, o Brasil possuía até 2018 17 mil sindicatos. É muita coisa. E nós tínhamos até 2017, se eu não me engano, 16 ou 17, a chamada contribuição sindical, que era obrigatória, era compulsiva. Você não tinha como, não tinha escolha. Você tinha que pagar a contribuição sindical. Hoje mudaram isso. Mas esse era o poder despótico dos sindicatos. Todo mundo é obrigado a pagar uma contribuição para eles. Temos também em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141, e também na carta 5 de 1904, que diz: bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Isso nós vimos mesmo na Rússia, na China, todos os países comunistas, em Cuba. Testemunho para a Igreja, volume 8, página 42, de 1904, diz assim: os homens confederam-se para se oporem ao Senhor dos Exércitos. Então eles se unem e se confederam para isto. Essas confederações continuarão até que Cristo deixe seu lugar de intercessão diante do propiciatório e vista as vestes da vingança. Agências satânicas estão em todas as cidades, ativamente organizando em partidos aqueles que se opõem à lei de Deus. Santos professos e incrédulos declarados tomam posição ao lado desses partidos. Este não é o momento para o povo de Deus ser fraco. Então, nota que ela está falando aqui de partidos que se opõem à lei de Deus, à esquerda. Os partidos que se opõem à lei de Deus é a esquerda. Ela fala que santos declarados, pelo menos eles se dizem santos, ou seja, se dizem cristãos. Sim. E ímpios se uniriam a eles. Nós temos visto isso aí. Por exemplo, no Brasil é claro, não há distinção. Você vê tanto cristãos como ateus votando nos partidos de esquerda e se opõem à lei de Deus. Sim. Eles são a favor do aborto, que é matar, são a favor dos políticos que defendem os ladrões. São contra a família. Sim. A favor da libertinagem, enfim, e outras coisas mais. Agora tem uma outra profecia que ela fala sobre a velha Jerusalém. E é interessante porque muitos críticos que desdenham do Espírito de Profecia não pegam o texto da íntegra, completo. Eles omitem uma parte. Uma palavra que está em Eventos Finais, páginas 75 e 76, em 1850, onde nos diz: vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Só um momentinho aqui, vamos lá.
O que nós vemos hoje o mundo cristão declarar? Que Israel ainda é o povo de Deus. É isso? E aí foi estabelecido o Estado de Israel e que o terceiro templo vai ser reedificado. Voltará o sacrifício. E vocês estão aguardando por isso. Todo o povo, não todo, mas 90% da cristandade diz isto, professa isto. Ok? Contudo, temos aqui uma profecia do Espírito de Profecia, que é Ellen White hoje, para os tempos modernos. Ela diz que, vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Jerusalém, não a velha, a antiga, que Jesus passou, não seria reconstruída. Será que ela acertou nesse ponto? Vamos ver, né? Temos, desde 1981, a velha Jerusalém é um patrimônio histórico da Unesco. Se torna um patrimônio histórico, você não pode mexer nela. Você pode até restaurar alguma coisa que deteriorou, mas você não pode mexer nela estruturalmente. Da forma como ela está, tem que permanecer, pois é um patrimônio histórico. O que significa? A velha Jerusalém jamais será reerguida. Ou seja, como que era a velha Jerusalém? Tinha o templo, fazia os sacrifícios, eram os judeus, somente os judeus que moravam lá. E vemos que agora não tem mais o templo. É porque no local onde era o templo, agora nós temos o domo da roca. Sim. Não tem mais os sacrifícios, porque não tem mais o templo. E tem os árabes agora que moram lá. Os muçulmanos também convivem lá. Ou seja, a velha Jerusalém antiga, que detinha o templo, jamais será reerguida, pois agora ela se tornou um patrimônio histórico. E mesmo que muitos tentam falar, não, porque tem algumas construções, as pessoas construíram casas. A coisa interessante é porque, em comparação com Babilônia, eles nunca pegam esse exemplo. Onde nos diz, em Jeremias 51, verso 37, e Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. O interessante é que Saddam Hussein, ele tentou erguer Babilônia. Ele até construiu uma maquete gigantesca, né? De como era a Babilônia antiga. Agora, essa reconstrução do poderio dela. Do poderio dela não aconteceu. Não aconteceu, justamente. É disso que a profecia se aplica. Eu acho que ele mudou alguma coisinha ali. Ele tentou restaurar alguma coisa da antiga Babilônia, mas o poderio dela não voltou ao que era. A Babilônia nunca mais voltaria a ser o que era. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Da mesma forma como Jerusalém. Por mais que se mexa uma outra coisinha, jamais será reerguida, porque ela se tornou um patrimônio histórico. Agora nós vamos falar sobre o último episódio, chamado As Pancadas Misteriosas, ou os Espancamentos Misteriosos. Então eu vou ler aqui, que diz assim. Está lá em Primeiros Escritos, de 1851. Os famosos espancamentos misteriosos foram observados pela primeira vez na casa da família de John D. Fox, em Hydesville, Nova York, no final de março de 1848, e mais tarde em Rochester e em outros lugares no oeste do estado de Nova York. A casa da família Fox tinha a reputação de ser mal assombrada, e em 1848 as irmãs Kate, Margaret e Leah afirmaram ter ouvido espancamentos misteriosos de um espírito que se identificou como o Sr. Splitfoot, que foi morto nesta casa e com quem eles podiam se comunicar. Em 24 de agosto de 1850, vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele, e outra indiretamente, mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás, que executava sua obra de diferentes maneiras. Seriam de duas formas: agente de Satanás provocando e ele próprio fazendo. No entanto, muitos nas igrejas e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas, que julgavam e sustentavam ser o poder de Deus. Disse o anjo: não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Onde os vivos recorrer aos mortos em busca de informações? Os mortos nada sabem. Para saber acerca do Deus vivo, ides aos mortos? Afastaram-se do Deus vivo para falar com os mortos que nada sabem. Isaías 8, versículos 19 e 20. Só que em 1855, Kate e Margaret Fox admitiram publicamente que elas próprias haviam causado os ritmos misteriosos
sem nenhum envolvimento sobrenatural. Este fato finalmente convenceu alguns dos críticos de Ellen White de que ela havia errado ao identificar tais batidas como de origem satânica. Posteriormente, porém, as próprias irmãs Fox esclareceram que os ritmos misteriosos eram verdadeiramente de origem sobrenatural e que os haviam negado publicamente devido à pressão popular que enfrentavam. Mas este esclarecimento posterior não conseguiu desfazer completamente a ideia de que os ritmos misteriosos nada mais eram do que uma simples brincadeira. E continuando, embora tenha havido dúvidas sobre os testemunhos contraditórios das irmãs Fox, nunca poderíamos ignorar a importância que os próprios espíritas atribuem às experiências sobrenaturais que vivenciam. Em 1948, a Associação Espírita Nacional dos Estados Unidos publicou o livro do centenário do espiritualismo moderno na América, reconhecendo a experiência na casa da família Fox em 1848 como marcando o surgimento do espiritismo moderno. Justamente, então veja bem, aquilo que Ellen White havia dito, de que as pancadas misteriosas ali eram o surgimento do espiritismo moderno, a própria Associação Espírita reconhece isso em 1848. Hoje tem placa da própria Associação Espírita reconhecendo que ali, naquela casa, surgiu o espiritismo moderno. Então, como podemos ver, nós temos aqui várias profecias difíceis de Ellen White, que se cumpriram pouco tempo depois de sua morte, tudo em cumprimento, ela passa no crivo. Ela acabou de passar pelo crivo. Então, nós testamos Ellen White para saber se realmente ela foi uma profetisa de Deus, através de sua postura física, como que ela se postava fisicamente. Nós vimos que era semelhante aos profetas bíblicos antigos. E agora testamos suas profecias. E elas estão todas cumpridas. Então ela passa pelo crivo de ser uma profetisa. Por isso nós a aceitamos. Ou seja, quem revelou para ela sabia o que aconteceria. Só Deus poderia prever isto. Então por isso que nós aceitamos o dom profético de Ellen White, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como fazendo parte do Espírito de Profecia. Então que Deus nos abençoe, Deus nos proteja, nos ajude para que possamos apanhar todo o raio de luz que Deus nos dá, quer da Bíblia, quer do Espírito de Profecia, para que possamos saber onde caminhar. Deus nos abençoe, que Deus os abençoe também. Isso é nosso pedido e nossa oração. Amém. Amém.